Continuamos o nosso estudo do penúltimo capítulo da Bíblia, que é o penúltimo capítulo do Apocalipse, o capítulo 21. Depois de termos lido, refletido e explicado os 8 primeiros versículos, agora começamos uma parte extremamente importante de todo o livro. Reparem o título na Bíblia, Ave Maria: a glória da Igreja Eterna, Jerusalém Celeste. Para nós, essa parte do Apocalipse é de extrema importância. Nós que professamos, creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna, olhamos com um particular carinho, com um particular interesse, esta parte da Bíblia. Quando o assunto é vida eterna, ressurreição da carne, a glória do céu, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam, esta parte da Bíblia é importantíssima, é fundamental. Não se pode falar de vida eterna exaustivamente sem citar esse texto, esses versículos que agora vamos comentar. Então, vamos logo ao versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, e disse-me: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A frase é quase literalmente a mesma do capítulo 17, versículo 1. Eu queria que vocês cravassem os olhos no capítulo 17, volte um pouquinho, versículo 1, o relato dramático que culmina no castigo de Babilônia, começa exatamente com essa frase, quase literal, de Apocalipse 21, 9. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas. A introdução da derrocada de Babilônia é feita por um anjo das 7 taças. Ele se dirige a João. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, e disse-me: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A síntese nós já sabemos. Venha, primeiro você vai ver o castigo dela, depois você vai ver a glória da outra mulher. Primeiro, as atenções se voltam para a grande meretriz, e agora para a outra mulher. Qual é essa outra mulher? Aquela do capítulo 12, vestida de sol, coroada de estrelas, com a lua debaixo dos pés, a Santa Igreja. Está claro? Muito bem. Então vejam o paradoxo entre os capítulos 17 e o capítulo, versículo 1, e capítulo 21, versículo 9. Que paradoxo! De um lado a prostituta, do outro a esposa do Cordeiro. De um lado Babilônia, condenada; do outro lado Jerusalém, a glorificada. Noiva e esposa. Reparem esses 2 qualificativos para a Santa Igreja. Eles têm relação, esses adjetivos têm relação com outro adjetivo que Jesus atribui a si próprio. Quem lembra de alguma parábola em que nosso Senhor Jesus Cristo se identifica como o noivo para ganhar uma viagem para Maceió a pé, lógico? A parábola das virgens prudentes, 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes. Perfeito, perfeito. Ele é o esposo
a igreja é a esposa. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 19, 7. Apocalipse 19, 7. Jesus é o esposo, a igreja é a esposa. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro, sua esposa está preparada. É essa imagem também nós temos que memorizar na nossa cabeça. Jesus virá como esposo. E nós, pelo batismo, integramos a igreja que é a sua esposa. Pule agora para o capítulo 21, versículo 2. De novo, essa imagem aparece. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Toda bonita, toda enfeitada, toda emperequetada, como se diz na linguagem popular, e muito bem vestida. É a glória de Cristo que refugie na sua igreja. Qual é a glória de Cristo que refugie na igreja? A santidade. A santidade. Não existe brilho, não existe ornamento, não existe fulgor outro que torne a igreja bela, encantadora, preparada para as núpcias. Muito bem. Essa imagem também é muito cara ao apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ao citar esse texto, eu recordava o significado disso daqui. Por que é que os bispos usam isso daqui? Por causa desse texto. Eu vos consagro um carinho e amor santo, porque vos desposei como um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. E finalmente, Efésios 5, 25, imagem muito cara ao apóstolo Paulo. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus é o esposo e se entrega à esposa. Essa entrega nós já sabemos quando acontece na cruz. Na cruz. A cruz sela a nova e eterna aliança, o pacto, ou se quisermos o casamento, ou se quisermos o matrimônio entre Cristo e a igreja. Matrimônio único, perpétuo, indissolúvel. Por isso ele diz nova e eterna aliança. Perfeito. Então esta é a cena. Este é o esplendor. Este é o espetáculo, podemos dizer, algo inimaginável. Agora, vidente João, você vai ver esta realidade encantadora, fascinante, deslumbrante, a noiva, a esposa do Cordeiro, você vai vê-la agora. É a Santa Igreja, na glória. Triunfante, gloriosa, benditamente eterna. Versículo 10. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, e segue porque a frase não acaba aí, mas vamos explicar primeiro essa imagem riquíssima, tirada, aliás, de Ezequiel, capítulo 40, versículo de 1 a 2. No ano 25 da nossa deportação, no começo do ano, no 10º mês, 14 anos após a queda da cidade, naquele mesmo dia, a mão do Senhor veio sobre mim. Deus me transportou no curso das visões divinas à terra de Israel. Ele me colocou nos cimos de uma montanha muito elevada, sobre a qual pareciam elevar-se do lado do meio-dia as construções de uma cidade. Vejam na nota da Bíblia Ave Maria que essa cidade é Sião, é a cidade, a Nova Jerusalém. São João, apóstolo e evangelista, autor do Apocalipse, então se inspira
nessa imagem, nessa visão, para ilustrar aquilo que o anjo quis mostrar ao apóstolo e evangelista. Reparem como começa o versículo: levou-me em espírito. Lembrem-se que todas as visões, tudo aquilo que São João escreveu, que está no Apocalipse, é fruto de vários êxtases, de várias visões, em espírito, como que ele sai de si, sem sair. Ele não levitou, o corpo dele não saiu do lugar, mas em espírito ele contemplou tudo isso. Nós sabemos onde? Na ilha de Patmos, que pretendemos visitar em setembro, se Deus quiser. Um grande e alto monte. A atual Jerusalém, capital de Israel, está situada num monte, o Monte Sião, outrora o Monte Moriá. Ela, para nós, é um símbolo sempre recorrente, uma referência durante a vida pública de Jesus, citada pelo Novo Testamento como Cidade Santa. Imagem da Jerusalém celeste aqui descrita, que descia do céu de junto de Deus. Essa descrição simbólica se refere à figura escatológica da igreja. Escatologia, como nós sabemos, é a parte da teologia, ou a dimensão da teologia, que trata das últimas coisas, das últimas realidades da história de cada pessoa e da humanidade toda. Os novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso, que são as 4 últimas realidades. Como apêndice do paraíso nós temos o purgatório. Essas são as últimas realidades para as quais a humanidade caminha. Esperemos nós não caminhar para o inferno, mas o inferno integra essas realidades últimas como existência eterna após esta vida sem Deus. Muito bem, a igreja desce. Qualquer suposição para imaginar sempre esbarra na nossa pobre limitação humana. Como imaginar isto? A cenografia de vários filmes de Hollywood, inclusive, que tentam descrever exatamente este momento em que a igreja desce do céu, elas são bonitas, mas sempre são cenografia. Proponho que ao término do nosso estudo, nós assistamos, não sei se como é que a gente faz para alocar o filme, se assistimos aqui ou em outro lugar, mas vale a pena assistir o Apocalipse, uma produção de Hollywood, que é uma síntese, por assim dizer, de todos esses 21 capítulos. É claro que um filme não pode reproduzir tantos acontecimentos, as cenas que aparecem no filme, elas não ilustram todas as visões que o apóstolo teve e colocou no livro, mas já nos ajuda a ter uma ideia, uma visão. Um filme muito bonito, por sinal, pelo menos no meu entendimento. Jerusalém desce do céu, o triunfo, a igreja gloriosa, esta comunhão de todos os eleitos, anjos e santos, querubins, serafins, a bem-aventurada Virgem Maria, os confessores, os mártires, todos os santos, anônimos e não anônimos, integrando essa realidade tão grandiosa cuja descrição aqui, obviamente, não satisfaz a nossa curiosidade, mas também isso não interessa, porque se o Senhor se dignou apenas narrar sobriamente essa descida de junto de Deus, onde ela se encontra participando dessa felicidade sem fim, é porque Deus considerou que isto era suficiente para nós por enquanto. Muito bem, que descia do céu de junto de Deus. Jerusalém gloriosa, a igreja desce do céu. A ideia de descer evoca que a salvação messiânica é um dom de Deus. Se desce, é um presente.
Mas se a igreja já está no céu, por que ela vai descer? Atenção, estamos num livro carregado de simbolismo. E não imaginemos que o céu vai descer à terra no sentido, digamos assim, tridimensional, descida mesmo. O símbolo aqui é para dizer que esse triunfo da igreja que desceu do céu, quem foi que desceu do céu para nos salvar? O Filho de Deus. O Filho de Deus. Esse triunfo de que ela participa na glória foi fruto da iniciativa de um Deus que desceu à terra, resgatou-a e levou-a para o céu. Com a ressurreição, a ascensão de Cristo o ato de se sentar à direita do Pai, Jesus leva consigo a igreja. Esta igreja que desce de junto de Deus, ela é fruto do beneplácito de um Deus que desceu ao encontro da humanidade, que veio buscar a humanidade. Lembram da frase de Jesus? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar, e quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Vamos ao versículo 11. Revestida da glória de Deus. Assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino, revestida da glória de Deus. Esta mulher do capítulo 12 do Apocalipse, ainda sujeita aos ataques do dragão, que quer devorar a criança tão logo ela nasça, ela já está revestida de sol. De sol. Reparem a diferença. Eu não diria diferença, eu diria semelhança. Semelhança. Vamos ao capítulo 12, dar uma olhada para ver se esse revestimento da mulher do capítulo 12 faz lembrar esse revestimento do capítulo 21. Apocalipse, capítulo 12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Revestida do sol. Nesta mulher que ainda sofre dores de parto, nesta mulher que ainda está sujeita aos ataques do dragão, que é a igreja enquanto caminha nesta vida, nela já refugia a glória de Cristo. Ela já é triunfante aqui na terra, enquanto é fiel a Cristo, enquanto vive na graça de Cristo, enquanto está revestida da glória que é a graça de Cristo. Então vejam, o revestida de sol do capítulo 12, aqui aparece de outra forma, revestida da glória de Deus. Lembram do famoso episódio da transfiguração do Senhor no monte, que a tradição chama de Tabor? Aquele brilho agora é manifestado na igreja de Cristo. Cristo é glorioso, cabeça, o corpo também. Cristo, o esposo, é glorioso, a esposa também. Está claro? Assemelhava-se o seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. O brilho do jaspe lembra o próprio nimbo divino e a glória de Deus que transforma a vida dos eleitos. É símbolo da glória. Pedra preciosa, muito intensa, o brilho é intenso, é fascinante, eu diria, no bom sentido, é ofuscante. A pedra de jaspe, respondam-me sim ou não, mas se responderem sim, vão ter que dizer onde. Jaspe já apareceu no Apocalipse? Já. Vamos ver onde. Vamos ao capítulo 4, versículo 3, depois ao capítulo 21, porque essa pedra aparece aí. Apocalipse, capítulo 4, versículo 3. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônica,
Um halo semelhante à esmeralda nimbava o trono. É a corte celeste. O capítulo 4 é um capítulo, por assim dizer, litúrgico, descreve essa liturgia celeste. Deus Todo-Poderoso está sentado e o seu brilho parece com o brilho da pedra preciosa chamada jaspe. Então o jaspe já apareceu. Agora vamos ao capítulo 21, de 18 a 19, que ainda não estudamos, mas vamos chegar lá. De 18 a 19. O material da muralha era jaspe, e a cidade ouro puro, semelhante a puro cristal. Os alicerces da muralha da cidade eram ornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda e segue. São muitas as pedras preciosas existentes na natureza. Algumas não tem por aqui, também algumas que tem aqui não tem no hemisfério norte, porque o nosso planeta é riquíssimo em minerais. Mas vejam, são sempre imagens citadas por São João, muito pueris. Elas são realidades que nós encontramos na natureza, mas que na nossa natureza é o que há de mais belo, de mais caro, de mais nobre, e que, portanto, são matérias encontradas na natureza, apropriadas para ilustrar essa realidade grandiosa. A beleza está exatamente nisso, né? O autor, que é um ser humano, escrevendo para seres humanos, colhe elementos da natureza, nobres, claros, bonitos, belos, fascinantes, para significar essa realidade que nunca vimos com os nossos olhos. Está bem? Está bem? Muito bem, então, jaspe, a glória, o brilho, o fulgor, a glória de Deus que transforma a vida dos eleitos. Sobre isso, vale a pena citar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, porque ela tem uma afirmação que nos faz lembrar essa pedra preciosa. Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nesta mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Pronto, eu penso que esse texto de São Paulo mostra a oportunidade de São João ter se utilizado dessas imagens, dessas pedras preciosas, justamente para evocar isto. Deus transforma a vida do homem e a torna fulgurante, brilhante, pura, com um brilho incandescente, fascinante, encantadora, belíssima. Tal é a vida dos eleitos. É aqui associada a ideia do brilho, do fulgor, do fascínio que essas pedras preciosas têm exercem na vida do homem. Muito bem. Agora vamos aos versículos 12 e 13. Convém citá-los juntos e depois eu vou explicar por quê. Ainda descrevendo a Jerusalém celeste, essa esposa que desce toda ornada de junto de Deus, a comunidade dos eleitos em Cristo, lá na glória, tinha grande e alta muralha com 12 portas, guardadas por 12 anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. Imagem belíssima. Agora, para compreendermos cada imagem desses 2 versículos, primeiro
vamos voltar um pouco no tempo e vamos ler um texto do profeta Ezequiel, no qual São João se inspirou. Ezequiel 48, de 30 a 35. Eis as saídas da cidade. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Ao norte, do comprimento de 4.500 côvados, haverá 3 portas: a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. O lado leste, do comprimento de 4.500 côvados, terá 3 portas: a porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. O lado sul, extensão de 4.500 côvados, terá 3 portas: a porta de Simeão, a porta de Issacar e a porta de Zabulon. O lado oeste, da extensão de 4.500 côvados, terá 3 portas: a porta de Gade, a porta de Azer e a porta de Neftali. Perímetro, 18.000 côvados. Doravante, o nome da cidade será Javé Chamá, que significa, segundo a nota, o Senhor está lá. Então, reparem, São João não apresenta aqui uma novidade. Ele se inspirou nessa profecia de Ezequiel. Esse é o primeiro dado, que já nos dá uma conclusão. A igreja na glória é a continuação, o desfecho, a plenitude da antiga aliança. Existe uma continuidade entre a antiga aliança e a nova aliança. Isso também por causa do número de apóstolos que Jesus quis que estivessem consigo. Jesus não chamou menos de 12, nem mais de 12. Aqui são elencadas as 12 tribos de Israel. Jesus é, por causa disso, o cumprimento da antiga aliança, a continuidade, a consumação, o ápice. E a igreja é o novo povo de Deus em Cristo, aquele objeto das profecias do Antigo Testamento, de quem falava a lei e os profetas. Lembram do diálogo entre Jesus, Moisés e Elias, no monte que a tradição chama de Tabor? Os dois conversavam com Jesus. Os padres da igreja viram nisso uma alusão. Jesus é o cumprimento, é a plenitude da lei e dos profetas. Este é um dado muito importante. O número 12, dei uma olhada no versículo 13, no versículo 12 e no versículo 13, voltando a Apocalipse 21, nós temos o número 12. Aí, versículo 12 precisamente, 12 portas, exprime uma plenitude moral sólida e equilibrada. Então você tem 3 e 3. Um quadrado. Uma figura geométrica perfeita. De qualquer lado que você olhar, você vai ver sempre a mesma figura. Uma figura perfeita, fechada. Símbolo, sinal da plenitude moral sólida e equilibrada. Ou seja, a santidade. No céu, tudo é perfeito. É a plenitude da felicidade, é a plenitude das virtudes, é a plenitude da graça, é a plenitude da glória, etc. Agora vamos ao número de portas. Quantas portas? 12 portas. 3 para cada um dos lados que correspondem aos 4 pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Vamos dar uma olhada no versículo 13. Oriente é o quê? É norte, sul, leste ou oeste? Leste. Setentrião é o quê? Norte. Sul
e também ocidente, que é o oeste. Muito bem, setentrião não é um nome muito conhecido, mas nós sabemos que é sinônimo de norte. Muito bem, então nós temos os 4 pontos cardeais, de novo relacionados com essa ideia de perfeição. Em qualquer lugar do planeta Terra que você estiver, sempre você vai ter alguma referência com os 4 pontos cardeais, onde quer que você se encontre. Para onde quer que você se dirija, você tem sempre uma relação. E se não está exatamente voltado para o norte, mas entre o norte e o oeste, você tem o noroeste. Entre o sul e o leste, você tem o sudoeste. E o oeste, você tem o sudoeste. E assim por diante, não é? Bem, os 4 pontos cardeais são sempre uma constante aqui na Terra, a ideia de totalidade. Deus que está presente em toda parte, que envolve tudo, que engloba tudo, que pode tudo, que é o Senhor de tudo. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada, um anjo em cada porta. Mas, Dom José, o que significa isso? Guardadas por 12 anjos. Essa imagem talvez foi tirada de Isaías 62, versículo 6. Sim, nós temos uma resposta, nós temos uma informação aqui que nos ajuda a entender, porque em cada porta tem um anjo. Sobre tuas muralhas, Jerusalém, coloquei vigias. Nem de dia nem de noite devem calar-se. Vós que deveis manter desperta a memória do Senhor, não vos concedais descanso algum. Curiosamente, na nota da Bíblia Ave Maria, nós temos a seguinte observação: esses vigias são provavelmente anjos, encarregados de lembrar ao Senhor as suas promessas. Vamos dar uma olhada em Daniel 4, versículos 10, 14 e 20. Versículo 10: nas visões de meu espírito, quando no meu leito vi também um santo vigilante que descia do céu. É um anjo, diz a notinha da Bíblia Ave Maria. Vamos ao versículo 14. Esta sentença é um decreto dos vigilantes, de novo os anjos. Esta resolução é uma ordem dos santos, a fim de que os vivos saibam que o Altíssimo domina sobre a realeza humana e a confere a quem lhe apraz, e pode a ela elevar o mais abjeto dos mortais. No versículo 20, por outro lado, o rei viu um santo vigilante descer do céu e exclamar: derrubai a árvore, desgalhai-a, mas deixai na terra o tronco e as raízes, se bem que atadas por correntes de ferro e de bronze no meio da erva do campo, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais terrestres até que 7 tempos hajam passado sobre ele. Eis o que isto significa, e segue. Então, a ideia de anjos, um em cada porta, evoca exatamente isto: a proteção do lugar, para impedir a entrada de tudo aquilo que ofenda a santidade do lugar. São protetores, são defensores, são mensageiros, são executores das ordens divinas. Um lugar protegido, nós sabemos, aqui dentro, o espaço é importante, é sagrado, não pode ser profanado, tem que ser protegido, tem que ser defendido. Tal é a ideia do anjo ali. A propósito, eu queria que vocês dissessem qual foi a providência que Deus tomou no jardim do Éden, depois que ele expulsou Adão e Eva do jardim. Qual foi a providência que Deus tomou quando expulsou Adão e Eva do Éden, do paraíso? Vamos dar uma olhada no capítulo 3 do livro do Gênesis,
versículo 24. Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, e o Senhor tomou uma providência. Essa providência tem relação com esses anjos. Em cada porta das muralhas, e expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Pronto, esta é a providência. Aliás, a imagem é muito sugestiva. Todos nós sabemos que para entrar no palácio existe todo um ritual. Palácio de Buckingham. Tem aqueles soldados vestidos com aquela roupa muito engraçada, com aquele bicho bem assim, pretão lá para cima. É a proteção do Palácio de Buckingham. Vaticano. Eu quero chegar lá e quero falar com o Papa. Não, uma coisa não é assim, não. Tente entrar lá e você vai ver os guardas suíços bem educadamente dizer: você não pode aqui, etc. É aquela imagem dos guardas, dos vigias, dos protetores, etc. Está claro? Está claro? Muito bem. Então, isso no versículo 12 e no versículo 13. Penso que as imagens desses dois versículos já foram bem explicadas. Continuamos, vamos ao versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12, o número da perfeição, o número da totalidade dos eleitos em Cristo, já que os apóstolos do Cordeiro representam a totalidade do novo povo de Deus, redimido pelo sangue de Cristo e na força do Espírito Santo. Reparem agora a comparação que precisamos fazer entre esse versículo e Apocalipse 7, de 4 a 8. Em Apocalipse 7, de 4 a 8, nós temos o número dos eleitos, número simbólico, 144 mil. Ouvi então o número dos assinalados, 144 mil assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Neftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zabulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Pois bem, as 12 tribos de Israel que acabamos de citar correspondem os 12 apóstolos. Eu penso que é desnecessário citar dois textos de Mateus 19, 28 e Marcos 3, 14. Nesses textos nós temos o elenco dos 12. Jesus os chamou para estarem consigo na condição de apóstolos, não é? Vamos dar uma olhada pelo menos em Mateus 19, 28, para ver os nomes dos 12 apóstolos. Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, Jesus está falando para os apóstolos, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui Jesus já aguça a nossa curiosidade, fortalece a nossa fé, dizendo que na plenitude da glória, os 12 apóstolos estarão sentados nos 12 tronos. E que apóstolos são esses? Vamos recordar os nomes deles. Marcos 3, versículos de 16 a 19. Por favor, Judas foi substituído por Mateus não. Matias, certo? Muito bem. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Por favor, substituam esse Judas Iscariotes por Matias. Matias, está claro? Muito bem. Então, às 12 tribos de Israel, citadas em Apocalipse 7, correspondem os 12 apóstolos. Vamos dar uma olhada de novo. Tinha 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Uma certa corrente protestante critica ferrenhamente a Igreja Católica quando diz: os católicos colocam Pedro como fundamento e interpretam assim as palavras de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ocorre, dizem eles, que só existe um fundamento. Qual é o único fundamento segundo os protestantes? Cristo. Mas vamos dar uma olhada na 1 Coríntios capítulo 3 para resolver esse imbróglio. Afinal de contas, quem é fundamento? É Jesus? Somente? Ou os apóstolos? Por favor, 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11, vamos ler em voz alta. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora eu peço a você que coloque um papelzinho aí, marque essa folha, marque essa passagem, deixe aqui, porque vamos dificultar a vida de muita gente para resolver esse problema. Muito bem, qual é o único fundamento? Jesus Cristo, o único fundamento. Bem, agora vamos a Efésios 2:20. Efésios 2:20. Esse versículo é de extrema importância para nós compreendermos essa questão. Quem é o fundamento? Quem é o fundamento? É Jesus? É só Jesus? Ou mais alguém é o fundamento da nossa vida? Efésios 2, de 19 a 20. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Atenção! Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. A charada já foi assassinada, viu? Matamos a charada aqui. Jesus é o único fundamento, como pedra angular. Os apóstolos são fundamento, não como pedra angular. Mas o que é fundamento pedra angular e fundamento que não é pedra angular? Aí vem as noções de construção. Algum de vocês já viu uma casa sendo feita? Levante a mão. Sim. Muito bem. Qual é o primeiro procedimento? Cavar a terra, correto? Depois que se cava a terra, o que é que se coloca ali para ficar bem solidificado? O alicerce, chamado também sapata, né? Então, você cava e faz aquele traço, por assim dizer, bastante sólido, não é? Para que ele fique bem duro mesmo. Muito bem. Depois que esse alicerce está pronto, qual é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento é passar um esquadro, naquela junção entre um alicerce e outro se coloca uma pedra, não é? Depois de lá se coloca outra, depois de lá se coloca outra, depois de cá se coloca outra, e se passa a linha. E tem que ficar exatamente num ângulo de 90 graus. Para que esse ângulo seja bem definido,
é preciso colocar a pedra lá, uma pedra, a pedra do ângulo, a pedra na qual se coloca, se passa, e se coloca o esquadro, não, bota um pouquinho mais para cá, etc. A pedra angular. Sem essa pedra, não tem condições de se levantar a parede. Primeiro se passa a linha, e depois dessa pedra para aquela outra se passa a linha. E é exatamente respeitando essa linha que os tijolos vão sendo colocados. Está claro? A pedra angular é a pedra fundamental. Mas atenção, é o fundamento do fundamento. Porque outro fundamento já foi colocado. E é nesse sentido, atenção, caríssimos internautas, não se iludam com a sedução protestante. Fiquemos com o Evangelho, sejamos evangélicos. E a fé evangélica, ou seja, a fé católica, diz exatamente isso. Os apóstolos são fundamento, como testemunhas da fé. Nós acreditamos no que eles experimentaram, no que eles pregaram, no que eles escreveram. É nesse sentido que eles são fundamento. Porque nós acreditamos no que eles disseram, no que eles pregaram, no que eles escreveram. Neste sentido eles são fundamento. Está claro? Está claro? Ficou claro? E Jesus é fundamento porque é o objeto da fé. Eles pregaram Jesus, eles não se pregaram. Nós acreditamos em Jesus, pedra angular. Baseados em quê? No testemunho dos apóstolos, que são fundamento. Porque nós acreditamos em Jesus graças à pregação dos apóstolos, ao testemunho dos apóstolos. Jesus é o fundamento fundante e eles são o fundamento fundado. Ficou claro? Ficou claro isso? Então não há nenhuma contradição. Então, caríssimo, você que insiste em dizer que Pedro é fundamento e está errado. Não está errado, não. Está corretíssimo. É a Bíblia quem diz. De novo, Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Cristo como pedra angular. Os apóstolos são fundamento num sentido, Jesus é fundamento em outro. Jesus é fundamento nosso, ninguém pode pôr outro fundamento, senão aquele que já foi posto, Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, versículo 11, como objeto da fé, razão da fé, sentido da fé, o núcleo da fé é Jesus. E os apóstolos são fundamento. Por favor, Apocalipse 21:14 e Efésios 2:20 tinha 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Porque nossa fé está fundamentada na pregação dos apóstolos. Porque eles foram as testemunhas da ressurreição. Pronto, resolvido o imbróglio. Não tem mais confusão nenhuma. Não existe contradição, não existe oposição entre apóstolos, fundamentos, e Jesus, fundamento. Porque eles são fundamento num sentido, Jesus é fundamento em outro. E ponto final, converta-se à fé católica, caríssimo internauta. Muito bem, explicado o versículo 14, eu penso que é hora de parar, porque já estamos a 55 minutos, no nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, se Deus quiser, continuamos esse fascinante capítulo que trata da glória celeste, do triunfo da igreja, esta realidade da qual esperamos participar muito em breve. Boa noite.